Irmãos, abra a sua Bíblia. Nós lemos lá em São Mateus. Nós vamos ler agora em São Lucas, capítulo 17. Nos ajude aí para a gente acompanhar, para a gente ser bem máximo, ser mais breve que possamos ser. Mas eu quero falar pouco, mas eu quero falar tudo. Porque quem fala por nós, na verdade, é o Espírito Santo. Aleluia! Né? Nós estamos aqui como porta-voz, como boca de Deus. Mas quem fala é Deus. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso aqui, a nossa igreja está falando. Aleluia! Cada um aqui é membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. E nessa união, nós estamos em condições de igreja. Mas igreja não como bloco de tijolo, mas pedras vivas do altar. Pedras vivas do altar. Amém? Glórias a Deus, porque a igreja também ela tem que ser visível. Ela não é só invisível, como é visível. E você faz parte, você é membro deste corpo que tem como cabeça Cristo Jesus. Amém? Ele é o dono da igreja. Glória a Deus. Irmãos, capítulo 17 de São Lucas, versículo 26, vai dizer para nós assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também Nos dias do Filho do Homem. Vamos lá? Assim será também nos dias do Filho do Homem. Vamos lá? Continua. Ô, glórias. Eu vou ler, irmãos. Os irmãos não querem, então eu vou ler. Mateus 17 dias. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu o quê? Fogo e enxofre, consumindo a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. É por isso que no versículo 32 nós temos aí, irmãos, uma lição para nós, para ficar atento. Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, um dia desses, não tem muito tempo, os irmãos presenciaram, nós não podemos se esquecer. Eu sempre prego sobre esta passagem, de vez em quando pregando sobre esta passagem. E interessante é que Deus, ele, na sua palavra, a palavra não se renova, porque a palavra não envelhece. Nós falamos isso aqui. A palavra não se renova, porque senão eu diria que a palavra ficou velha. Que é isso que estão falando por aí. Com as atitudes, parece que o Espírito Santo envelheceu, parece que a Bíblia envelheceu, não é? Mas a palavra não envelhece e não se renova, por isso, mas ela nos renova. Quem sabe você já perdeu a esperança de que Jesus Cristo vem buscar o seu povo, irmãos. Aleluia. A mensagem eu poderia hoje aqui nesta manhã falar assim: olha, Deus está dizendo para você como Ele pode fazer isso, que vai te dar uma grande vitória, vai te dar a chave de um carro, vai te dar a chave de uma casa, vai fazer isso, Ele faz. Mas isso não é prioridade, ainda que Ele faz. Né? Mas isso não é prioridade, ainda que nós precisamos, são as coisas deste mundo, que a Bíblia vai dizer: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as coisas que nós precisamos, Ele vai acrescentando. Mas nós temos que dar prioridade às coisas de Deus. Porque Deus, Ele vai nos abençoando. Então, nesta manhã, o Senhor falou: fale novamente do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Porque a maioria das igrejas não se falam mais nisso. Não se falam, se esqueceram. Há muito tempo atrás, eu peguei nos anos 80 para 90, falava-se muito na vida do Senhor,
E Ezequiel tocou num assunto interessante, que ele disse que para Deus, como diz Pedro vai falar que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então os irmãos aqui presenciaram uma cena a qual eu preguei sobre esta mensagem, que eu disse, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha só, irmão, versículo 27. Eu frisei 2 versículos. Presta bem atenção. Eu frisei 2 versículos. O primeiro versículo que eu frisei foi: e isso aqui deu, irmãos, para mim algo de uma pessoa que se diz ser crente tanto tempo e me cobrou sobre isso aqui. Não sei, disse que eu estou fazendo errado em pregar isso aqui, por exemplo. Olha só, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Isso é nos dias de Noé. Aí eu frisei bem isso aqui. Aí depois eu fui para o outro versículo, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Aí vai dizer lá, naquele dia em que estiver, vamos voltar lá para o 26 e o 27, né? De Noé. O de Ló, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 28. Já no versículo 27, que é nos dias de Noé, tem uma palavra aí que nos dias de Ló não fala, que é o casamento. Quando está se referindo aos dias de Noé, fala comia, bebiam, casavam e davam em casamento. Já da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Veja, nos dias de Noé e agora nos dias de Ló. Nos dias de Ló comiam também, bebiam também, compravam também, vendiam também, plantavam e edificavam. E cadê o casamento? Cadê o casamento aí? Nos dias de Ló. Nos dias de Noé, fala-se até em casamento. Porque temos que se casar. Aqueles que não é casado, né? Contanto que seja no Senhor. As pessoas, né, que servem a Cristo, que professam a nossa fé, ela vai estudar, vai ver quem é a pessoa, se realmente é uma pessoa que merece estar do seu lado, que é uma pessoa que vai ajudar na sua caminhada, ou te atrapalhar. Amém? Mas nos dias de Ló não se fala em casamento, fala em tudo, fala que comiam, né, bebiam. E aí uma certa pessoa reclamou, ligou para mim e disse que o senhor está batendo na igreja. E eu falei, se isso aqui for bater na igreja, eu quero apanhar com isso aqui, irmão. Eu não falei nem que eu queria bater, eu falei, eu quero apanhar. Eu quero apanhar, porque eu quero estar sempre lembrando, né, do princípio da palavra. Que existe um princípio, não é bagunça, não é de qualquer maneira. Mas nos dias de Ló, que era diferente dos dias de Noé, não casavam. E os irmãos vão ver que naquele lugar, em Sodoma, havia homens, né, que queriam se deitar com outros homens, e mulheres também, que a Bíblia vai dizer lá, não é eu que estou falando, mas a Bíblia, né, que deixaram também os seus costumes naturais e se inflamaram com outras mulheres. Então, tudo isso cheirou mal às narinas de Deus. Aí a pessoa falou, o senhor falou em casamento, aquilo lá, e as pessoas, por isso, por quê? Sabe por quê, irmão? São pessoas que aprovam a união, a qual a Bíblia condena, não somente entre pessoas do mesmo sexo, como também pessoas, né, que acha que não precisa mais se casar, e aí faz uma comparação com aquela união que Deus fez lá no Éden. Lá não existia cartório, mas foi o próprio Deus instituindo o primeiro casamento e ensinando como deveria ser. Aleluia. Amém? Aí, irmãos, então se nós não tivermos alicerçado na palavra, a gente vai nessa água suja aí, irmãos.
É por isso que nós temos que examinar as Escrituras. É por isso que nós temos que dizer, Senhor, dá-me discernimento de espírito, para me ficar atento às coisas que estão acontecendo. Porque assim como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam. É proibido comer? Tem que comer. As pessoas bebiam. Temos que beber. Se não beber, a gente vai morrer. Porque o nosso corpo é quase 90%, ou se não for 90% de água. Né? Glórias a Deus. Casavam? Sim, como tem que casar. Casamento é coisa correta, é isso mesmo. Mas contanto que, quem professa a nossa fé, contanto que seja no Senhor. Né? E davam-se em casamento. Até o dia em que, mas qual é o erro que a gente vê aqui, pastor? Qual é o erro? O erro é que as pessoas estavam distraídas. As pessoas estavam distraídas com os assuntos da terra. E a distração hoje também são isso que o Ezequiel falou, nosso amado irmão Ezequiel. A distração da internet, as brigas em redes sociais, estão preocupados, e não deixa essas coisas te embaraçar. Usemos isso, tanto é que nós estamos usando aqui a tecnologia para o bem. Nós estamos usando a tecnologia para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele transforma, que ainda há esperança para a vida daquele que perderam a esperança. Olha quantas pessoas estão até mesmo nesta hora, nesse exato momento, pensando até em tirar as suas próprias vidas, não é? Que não é nossa. A vida pertence a Deus, irmão. Só Ele tem poder de tirar. Mas o inimigo, o adversário das nossas almas, ele aproveita essas coisas, esses barulhos, para te incomodar mais ainda, para falar no teu ouvido que não tem mais jeito, acabou, não adianta, e papapá, e até manda a gente tirar a nossa vida. E você dá ouvido. E aí, como é que fica? É por isso que nós temos que preencher essas lacunas, não deixar espaço, não dar terreno para o adversário. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Uma palavra que vem falando conosco deste homem que era justo, um homem que era reto, um homem, louvado seja Deus, que atingiu para aquela época um nível de crítica. Hoje a gente chama de quadrado. Quem sabe naquela época de Noé, chamaram ele de caduco, de velho. Que pregação é essa? Nós não conhecemos, vai sair água, cair chuva. O que é isso? Nós conhecemos orvalho. Então, naquela época, ele atingiu um nível que chamou a atenção de Deus. No meio daquele povo corrompido, alguém chamou a atenção de Deus, porque Noé andava com Deus. Aleluia! Então, hoje está a mesma coisa. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e tem gente que não se despertou ainda. Aleluia, meu Deus. Irmãos, guerra sempre teve. Enfermidade sempre teve. Peste sempre teve. Furacões sempre teve. Terremotos também sempre teve. Tsunami também sempre teve. Mas nesta escala global que nós estamos vendo, isso é fato inédito. Isso é para nós, não digo novidade, porque a Bíblia já diz que isso ia acontecer. Para nós, conhecemos as Escrituras, está tudo registrado na palavra, para nós não é novidade. Aleluia. Mas em escala global, isso é profético. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos proféticos e tem muitos que estão como aquelas mulheres entre as 10 virgens, as 5 loucas, que estavam vazias de azeite, estavam dormindo, como todas dormiram, até mesmo as prudentes, mas as prudentes dormiam com as suas lamparinas acesas e ainda tinha reserva
É como você está fazendo aqui hoje pela manhã. Aleluia. Está se abastecendo para ter reserva e tendo azeite e tendo óleo, a chama não apaga, a sua lamparina vai manter acesa, você vai ficar atento e vigilante e vai só conferir. E as loucas ainda vieram pedir as prudentes, dá-nos do teu azeite, elas não vão comprar. Você está aqui até mesmo orando para um ente querido, para um parente, para alguém, mas ele tem que buscar o azeite dele. Aleluia. A salvação é individual, nem que seja casado. A Bíblia vai dizer que Deus separa, vai desse jeito, a morte separa e também lá. Não é porque aqui é uma só carne, que se você for, o seu cônjuge também vai. Negativo. Negativo. É uma só carne no sentido matrimonial. No casamento, se tornou uma só carne. Casou tudo direitinho e tal. Deus aprovou. Uma só carne. Amém? Mas agora em questão de salvação é diferente. Então Noé viveu em um mundo corrompido. A maldade humana atingiu uma proporção tão alta que estava cheirando mal nas narinas de Deus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Se vai ser como nos dias de Noé, então se prepare. Aleluia. Jesus vai voltar. Aleluia. Fique atento. Glórias a Deus. Aleluia. Noé obedeceu, construiu a arca. Fé e obediência. Louvado seja Deus. Mesmo em meio à incredulidade, o escarnio das pessoas ao seu redor. Vê lá. Isso aqui é lição para nós dos últimos dias. Noé obedeceu do mesmo jeito. Deus está dizendo, obedeça a minha palavra. Olha lá. Nós temos que permanecer fiéis e obedientes à palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Nós estamos anunciando, olha, ele vai voltar. E as pessoas não estão dando credibilidade. Mas vai chegar a hora, que eu não sei que hora será. Mas vai chegar o dia, que eu não sei que dia será. Vai ter muita gente pega de surpresa. Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus, ele só quer que nós obedeçamos as suas palavras, independentemente das circunstâncias. Aí, pastor, mas eu tenho visto aí homens de outras nações se intrometendo nos outros países, né? Coisas que eu nunca vi na minha vida e tal. Eu falando aquela coisa, mas parece que vai sair uma guerra. Meu irmão, minha irmã, continue orando, continue vigilante, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Ainda a oração move a mão de Deus. Glória a Deus. A oração move a mão de Deus. Aí chegou o dilúvio. Naquela época de Noé, foi o julgamento para aquela época. Destruiu toda a vida da terra, menos aqueles que estavam dentro da... Já estou encerrando. Dentro da arca. E se nós estivermos aqui no dia do arrebatamento da igreja, e se estivermos com a nossa vida em dia, por isso que eu digo, vamos policiar, vamos olhar para nós, vamos parar de olhar para os outros, vamos olhar para nós, examina-se o homem a si mesmo, vamos ver o que está errado, vamos olhar para o espelho literal eu vejo meus defeitos e vejo que eu preciso consertar, mas o nosso espelho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ainda é a palavra de Deus. Aleluia. Foi o dilúvio, chegou o dilúvio. Também na época de Ló, Deus falou, vou destruir a cidade por meio do fogo. Sai daí, sai você, seus filhos e a sua mulher, e não olhe para trás, a ordem era essa. E quanta gente, irmãos, tem olhado para trás. Aqui, a mulher de Ló olhou para trás. Não sei se foi curiosidade, talvez. Não sei se foi saudade do que deixou para trás, a sua casinha, os seus vizinhos, as suas roupas, tudo que ela adquiriu naquela cidade. Não sei.
mas olhou para trás, desobedeceu a Deus, e a Bíblia diz, e eu creio nisso, que ela se tornou uma estátua de sal. Estátua tem olhos, mas não vê. Estátua tem ouvido, mas não ouve. Estátua tem mãos, e muitas das vezes tão perfeito que a gente vê, que a gente fica admirado, mas não fala, não ouve, não vê, não anda, e detalhe, não tem vida. E assim há muitos crentes que estão olhando para trás. Ah, mas como era bom lá, eu fazia isso, parece que eu era mais feliz, parece que eu, sei lá, eu ia mais, agora eu estou aqui na igreja, eu estou evangélico, sofrendo e tal, papapá. Não olhe para trás, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para frente, porque Jesus não escondeu de ninguém. Ele disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Foi o dilúvio, destruiu o mundo antigo, menos aqueles que estavam dentro da arca. Teve mais animais do que ser humano. Os animais foram mais obedientes do que ser humano. Noé, irmãos, olha ver se não está a mesma coisa. As igrejas, irmãos, que estão pregando a palavra como ela é, de verdade, está vazia. E a igreja, né, é o que nós estamos vendo, irmão. Que não cobra mais nada, a pregação é só de, olha, Deus vai te dar vitória, Deus dá verdade, vai dar. Mas tem que pregar também. A Bíblia fala, tem palavra para arrependimento. Saiu dos altares a palavra de arrependimento. Saiu dos altares, até mesmo já tiraram dos altares Jesus. Tiraram os altares, fizeram agora palanque. Agora é show. É show gospel, é show disso, é show daquilo. E colocaram até o Espírito Santo. Nós falamos aqui, Jesus está do lado de fora. O dono da casa está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fica dentro da arca e deixa Jesus te guardar. Fica na presença do Senhor. Glórias a Deus. Oh, aleluias. Deus fez uma aliança com Noé. Vai ter esse mundo, toda a vida, toda a raça, tudo aquilo que não tiver na arca, eu vou ceifar. Mas contigo eu estabeleço um concerto. Glórias a Deus. E entrou na arca somente 8 pessoas. Viu, Ezequiel? Aleluia. Você chega numa igreja dessa, pequena, que fala a palavra como ela é, tem gente que fica admirada, como é que pode? Aleluia. Ali tem pregação, ali tem um ensinamento verdadeiro da Bíblia. Ali o povo é comprometido, como é que está vazio? Eles olham, sabe o quê? Igreja sem Deus. Ao invés de olhar assim, olha, se eu estou olhando uma igreja sem Deus, por que eu não olhar de pessoas que estão atrás das bênçãos de Deus sem Deus? Meu Senhor. Por que não olhar também não? É porque ali fala de Deus. E as pessoas não querem só Deus. Elas querem o que Deus tem para dar, mas não querem Deus. Elas querem o que Jesus tem para dar, mas não querem Jesus. Elas querem as bênçãos, mas não o dono da bênção. Porque o dono da bênção exige o quê? Renúncia. Cruz. Arrependimento. Mudança de vida. Mudança de caráter. Aleluia, aquele que roubava não vai roubar mais. Que mentia não mentia mais. Eu nunca vi uma época de tantos evangélicos mentirosos. Meu Senhor. Pregam contra a mentira, sabe que o pai da mentira é Satanás, que a única coisa que a Bíblia atribui a ele como pai, que ele é o pai da mentira, e o que tem de crente mentiroso dizendo eu vou lá, e não vai. A Bíblia diz que a palavra do cristão verdadeiro é sim, sim e não, não. Se passar disso, foi procedência do maligno. O diabo usou a tua boca para dizer que você vai e não foi. Você pode ir e não foi. É sim, sim e não, não. Se passar disso, é procedência do maligno. É a Bíblia que diz. Deus, aleluia, Jesus. Lição para nós, irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus fez uma aliança com Noé. Deus mostrou graça, misericórdia. Apesar do julgamento que ele tinha para o povo. Mas olha, Deus também tinha esperança e restauração. Aleluia. Deus está falando com a gente nessa manhã, viu, irmão? Eu queria falar até mais, mas as horas não tem como, porque a hora vai só indo embora.
Mas a pessoa falou comigo, eu falei, como pode um negócio desse? Batendo na igreja. Se eu falar para a igreja, irmão, se eu falar para a igreja como deve ser a vida de um crente, eu estou anunciando, eu estou aqui como, assim como o profeta do passado era, um porta-voz de Deus, ele tinha que estar preparado, irmão. Aleluia. Dependendo da circunstância, muitos profetas morreram. Foram mortos por quê, irmão? Falaram a verdade. E hoje a pessoa diz que é Deus que está mandando entregar e fica triste se a irmã, ou irmão, ou fulano, ou beltrano não aceitar aquilo. Então não foi Deus que mandou falar. Pare de dizer que Deus mandou falar. Aleluia. Porque por causa disso, irmãos, vão prestar contas a Deus. De pessoas que estão dizendo que Deus mandou falar e Deus não mandou falar, foi nada. Aleluia. Verdade. Vai prestar conta com Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja. Eu quero agradecer a todos que vieram nesta manhã. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé.